Como usar o olhar para excitar uma mulher? Se você está cansado de ser ignorado, de sentir que as mulheres simplesmente passam por você sem ao menos notarem sua presença, prepare-se para uma verdade que ninguém vai te contar. O olhar não é apenas um simples contato visual. É uma arma poderosa de dominação e controle emocional. Um gatilho direto no sistema nervoso feminino que pode ativar desejo, submissão e atração profunda. Neste vídeo, você vai aprender a transformar seus olhos em um instrumento de poder, capaz de penetrar a máscara da indiferença feminina e acionar o instinto primitivo que as mulheres tentam esconder atrás de sorrisos falsos e jogos emocionais. Esqueça o papo mole de ser gentil, de se fazer de amigo ou de esperar que o charme faça o trabalho. O olhar é a linguagem da verdade, do homem que sabe o que quer, que não pede, mas impõe sua presença, e que com um simples ato pode deixar qualquer mulher vulnerável à sua energia. Você vai entender como fixar o olhar, sem medo ou insegurança, para quebrar a armadura dela, fazendo-a sentir que você está no controle da interação, e não o contrário. Vamos desconstruir a ilusão de que só a palavra vale, porque enquanto o homem mediano conversa e suplica, o homem alfa usa os olhos para dominar o espaço e acionar os circuitos de desejo mais profundos. O olhar é o primeiro campo de batalha da sedução, onde homens fracos perdem antes mesmo de começar. Quem domina o olhar conquista o corpo, a mente e o interesse real da mulher. Já sentiu aquela sensação incômoda de ser ignorado por alguém que você quer fisgar? Isso é porque seu olhar não está alinhado com seu propósito, está disperso, inseguro ou, pior, submisso. Você vai aprender a mudar isso, a treinar a intensidade certa, a usar o silêncio do olhar para comunicar confiança, poder e intenção clara, sem precisar dizer uma palavra. Prepare-se para entender as nuances sutis que transformam um olhar frio e calculista em uma flecha direta no coração do desejo feminino. Esse é um jogo onde a maioria dos homens perde porque tem medo de enfrentar a verdade sobre si mesmos e sobre o que realmente move as mulheres. Você vai se equipar para não ser mais um na multidão, para não aceitar migalhas emocionais e para usar o olhar como sua ferramenta mais letal na conquista. Sem apelar para técnicas fajutas ou frases feitas, mas com a força brutal da presença masculina que impõe respeito. Agora me diga, quantas vezes você já deixou passar aquela oportunidade por não saber olhar? Quantas mulheres ignoraram você porque seus olhos transmitiam medo ou fraqueza? Está na hora de assumir o controle, de lapidar seu olhar e de usá-lo para dominar, não para implorar. Se quer entrar no jogo de verdade, tem que aprender a falar com os olhos, a ler os sinais que ela envia quando o seu olhar passa a ser a linha que separa o interesse do desdém. Chega de ser espectador da sua própria vida, quando vai decidir ser protagonista e usar seu olhar para incendiar o desejo feminino? Se você acha que palavras são a chave para controlar a mente de uma mulher, está preso na mais brutal ilusão que destrói milhares de homens todos os dias. O verdadeiro poder está no silêncio, na linguagem não verbal, e o olhar é a arma mais silenciosa e letal que um homem pode empunhar para dominar a mente dela sem dizer uma única palavra. Neste trecho, vamos aprofundar no conceito de como um olhar carregado de poder, intenção e domínio não só captura a atenção dela, mas literalmente quebra as defesas mentais e emocionais que a mulher construiu para se proteger de homens medíocres e inseguranças alheias. O olhar, quando bem utilizado, cria uma conexão invisível, um vínculo hipnótico que manipula as ondas cerebrais dela, abrindo espaço para que sua presença e desejo sejam internalizados como inevitáveis, irresistíveis, dominadores. Você vai entender que controlar a mente dela não é uma questão de conversa fiada ou de ser o cara legal, mas de exercer uma pressão psicológica silenciosa e constante, que a faz querer ceder, querer estar próxima, querer sentir seu poder sobre ela. O olhar penetrante age como uma âncora emocional, prendendo a atenção feminina, roubando seu foco de outras distrações e realinhando seu pensamento em torno do homem que sabe usar essa arma sutil. Está cansado de perder para homens que falam mais alto ou que fazem mais barulho? Pois saiba que o homem que domina o jogo sabe que a mente da mulher pode ser governada com muito menos esforço, com a força de um olhar firme, que não pisca, que não vacila, que não implora por atenção. Este é um dos segredos que os coaches de relacionamento nunca te revelam, porque requer coragem, disciplina emocional e uma frieza que poucos homens têm coragem de cultivar. Você vai aprender a ler as microexpressões, as reações involuntárias dela, para ajustar seu olhar e manter o controle absoluto da situação.
Quando ela estiver tentando se afastar, seu olhar deve prender, desafiar e chamar ela de volta para você, como se dissesse: aqui é meu território, você quer estar nele. Sem gritos, sem palavras, só o peso do seu olhar falando por você. A mente feminina é moldável, vulnerável a sinais não verbais. E o seu olhar é a chave para abrir essa porta e comandar o que acontece dentro da cabeça dela. Já se perguntou por que alguns homens parecem ter um magnetismo inexplicável? A resposta está na maneira como eles controlam silenciosamente a mente da mulher, com a simples arma que tem na frente do rosto: os olhos. Você tem esse poder, mas está deixando ele morrer na inércia do medo e da insegurança? Chega de ser invisível e dócil. Está na hora de treinar seu olhar para ser um instrumento de poder e comando, para que cada mulher que cruze seu caminho saiba que você é diferente. Porque o olhar do homem dominante é a primeira e última mensagem que ela vai receber. Agora pense, você está pronto para parar de falar e começar a controlar de verdade? Se sim, então aprenda a dominar essa linguagem silenciosa do poder e mude o jogo para sempre. A realidade brutal que poucos homens têm a coragem de encarar é esta: se seu olhar não consegue provocar uma reação visceral, uma chama que queime por dentro, você está invisível para ela. Um mero figurante que ela mal percebe e que nunca ocupará espaço real no seu mundo mental e emocional. Neste segmento, vamos explorar como quebrar essa barreira invisível que separa o homem comum do homem que se torna uma presença ardente e inesquecível na vida de qualquer mulher. O fogo do seu olhar não é sobre ser gentil, não é sobre tentar parecer legal ou interessante, é sobre projetar uma intensidade tão crua, tão real, que ela não tem outra escolha a não ser sentir o impacto, seja por excitação, desejo ou até medo. Você vai aprender a carregar seu olhar com uma chama interna de poder, uma energia selvagem que atravessa a superfície do contato visual e atinge diretamente o centro do desejo dela, fazendo com que ela se queime por dentro, presa naquele momento onde sua mente se rende ao seu comando. Essa barreira invisível é o espaço onde os homens comuns falham, onde olhares dispersos e sem propósito se perdem na multidão e passam despercebidos. A chave para quebrá-la está em entender que o fogo do seu olhar nasce da combinação de autoconfiança inabalável, consciência do próprio valor e uma pitada de indiferença calculada. Uma mensagem silenciosa dizendo que você está ali, sim, mas que você não depende dela, que você é um prêmio, não um caçador desesperado. Ao fazer isso, você instaura um efeito dominó mental, onde a mulher sente um misto de atração, fascínio e até inquietação, pois ela percebe que está diante de algo que foge à rotina, algo que pode mudar o jogo dela, e isso a excita. A queima desse fogo é a manifestação física da dominação que seu olhar pode exercer. Um choque silencioso que expõe sua masculinidade crua e abre espaço para que a sedução aconteça naturalmente, sem esforço, porque você já venceu a primeira e mais importante batalha: ser visto e sentido. Quantas vezes você já percebeu que uma mulher te olhou de volta com interesse, mesmo que breve? Isso não foi coincidência, foi o fogo do seu olhar acendendo uma fagulha no desejo dela. Agora, a questão é: você está pronto para alimentar essa chama? Para dominar a arte de incendiar o ambiente com um simples olhar? Ou vai continuar deixando que ela te ignore, como se você fosse invisível? Essa é a linha tênue entre o homem que é notado e o homem que é desejado. E só depende de você decidir qual lado quer estar. O fogo do seu olhar pode queimar e marcar presença, ou pode apagar antes mesmo de acender. Qual caminho você escolhe? Pense nisso. Reflita e, acima de tudo, haja. Não se contente em ser apenas mais um rosto na multidão, quando você tem o potencial de ser o homem que faz a mulher se queimar com o poder do seu olhar. Está na hora de deixar a insegurança queimar junto com as dúvidas e passar a ser o fogo que ninguém consegue apagar. Chega de hipocrisia. O olhar é a única linguagem da alma que não aceita máscaras nem mentiras. E se o seu não expressa a verdade do que você sente, deseja e pretende, você está entregando o jogo antes mesmo de começar. Neste ponto, vamos desnudar a brutal verdade sobre o olhar. Ele não pode mentir. Ele é o espelho cru da sua intenção real. E quando usado com consciência, ele revela seu propósito ao mundo de forma tão clara que deixa a mulher exposta, vulnerável e pronta para ceder ao seu comando sem resistência. O homem que sabe isso entende que não adianta tentar esconder o que quer com palavras vazias ou joguinhos. O olhar dele entrega tudo: a fome, o poder, a decisão, a segurança absoluta na própria virilidade.
Você vai aprender a treinar seu olhar para ser um mensageiro direto da sua intenção, eliminando qualquer dúvida na mente dela, porque mulheres são especialistas em detectar inconsistências e sinais de fraqueza. Se seu olhar hesita, ela sente a insegurança, o medo, a dúvida e automaticamente se fecha, porque o que mulheres querem é segurança e domínio, não um teatro barato de quem tenta esconder a verdade. O olhar que não mente é uma arma letal na arte da sedução porque transforma a interação em um campo onde ela não pode fugir do que você está comunicando. Sua intenção clara faz com que ela perca o controle, quebrem as defesas e se torne vulnerável. E isso não é fraqueza dela. É o efeito da sua força masculina que quebra os muros emocionais que ela construiu para se proteger de mediocridades. Agora pergunto: quantas vezes você já tentou esconder o que sentia, hesitou, tentou parecer legal e viu ela se afastar? Isso aconteceu porque seu olhar entregou a verdade que você não tinha coragem de assumir: a dúvida, a insegurança, a fraqueza. Está na hora de mudar isso, de treinar seu olhar para que ele revele uma intenção tão forte, tão direta, que ela não tenha como resistir, que ela se sinta vulnerável e entregue ao seu domínio. Você tem que entender que essa vulnerabilidade dela é o espaço sagrado onde o homem conquista de verdade. Não com palavras, não com promessas, mas com a sinceridade brutal do seu olhar. O desafio é: você tem coragem de olhar no espelho e assumir sua intenção sem medo? Tem coragem de deixar sua verdade ser vista, de dominar pelo olhar e não pelo discurso vazio? O olhar que não mente é o primeiro passo para ser um homem que não precisa convencer, mas que impõe, que não precisa correr atrás, mas que faz com que ela queira estar sob seu controle. A escolha é sua: continuar com olhares vazios que não dizem nada e continuar invisível, ou usar essa arma poderosa para revelar sua intenção e transformar qualquer interação em um terreno onde você é o senhor absoluto. O que vai ser? Você está pronto para esse nível de honestidade brutal consigo mesmo e para exercer o poder real que nasce de um olhar sincero e dominante? Não tenha medo da verdade. Ela é o que vai te libertar da mediocridade e colocar você no comando do jogo. Você acha que a conversa é que domina na interação? Está vivendo uma mentira que só faz você perder tempo, energia e autoestima. O jogo real começa muito antes de qualquer palavra ser dita. Começa no espaço que você ocupa, no território que seu olhar reivindica e na tensão que você provoca no ar. Dominar o espaço com o olhar é a manifestação mais pura e cruel do poder masculino. É o sinal para ela de que você não está ali para ser apenas mais um coadjuvante, mas o protagonista que dita as regras e define quem pode ou não entrar naquele ambiente. Neste ponto, você vai entender como transformar seu olhar em um instrumento de controle que gera tensão e atração instantâneas, criando uma atmosfera carregada onde o desejo é ativado antes mesmo do primeiro oi. O olhar que domina o espaço não é suave, não é convidativo. É firme, intenso e provoca um conflito interno nela. Vontade de se aproximar e medo de ser consumida por essa energia que você exala. Essa tensão é o combustível da sedução verdadeira. É o que separa o homem que é lembrado daquele que é esquecido. Você vai aprender a usar o olhar para ocupar todo o ambiente, para que cada mulher ao seu redor sinta seu poder pulsando, para que o silêncio se torne desconfortável para ela e irresistível ao mesmo tempo. Não tem truques, nem fórmulas mágicas. É domínio do seu corpo, da sua mente e da sua presença refletidos no olhar que corta como uma lâmina. A sensação que você provoca é a mesma de um predador que observa sua presa. Não de forma bestial, mas com a segurança de quem sabe o que quer, e que a presa sabe disso. Você sente essa tensão? Ela sente. E é exatamente aí que o jogo vira. Você não precisa falar nada para controlar a atenção dela, para comandar o ritmo da interação, para deixá-la querendo mais. E é nessa tensão silenciosa que nasce o desejo real, aquele que não depende de palavras doces ou promessas vazias, mas do poder bruto e imediato que o olhar de um homem dominante tem sobre a mente feminina. Agora me diga, quantas vezes você já entrou em uma sala e passou despercebido? Quantas oportunidades perdeu porque seu olhar não dizia nada? Está na hora de acabar com isso, de dominar o espaço antes mesmo de abrir a boca, de provocar aquela tensão elétrica que faz com que ela pense em você horas depois de terem se separado. Você está preparado para assumir esse poder? Para transformar seu olhar na ferramenta mais letal do seu arsenal de sedução? Se sim, então comece agora a trabalhar essa presença, essa intensidade e esse domínio, porque o tempo não espera por ninguém e o jogo não perdoa os fracos.
Seja o homem que domina o espaço, que cria tensão e que transforma o silêncio em atração pura e crua. A questão é: você vai continuar sendo invisível ou vai decidir ser o homem que todo mundo sente antes mesmo de falar? Pense nisso.